Se você é novo na caminhada cristã, você nunca fez uma oração, você não sabe nada sobre Deus, continua nesse vídeo que a gente vai falar mais sobre oração. Bom, vamos lá. Tem muitas pessoas que elas têm dúvida. Qual é o jeito certo que elas oram? Como que eu tenho que orar? Será que tem um jeito certo para isso? Será que tem um modelo específico? Bom, Jesus colocou uma oração que está lá em Mateus 6, 9 ao 13. Então, se você nunca orou na sua vida, se você nunca fez uma oração simples, ou se você acha que você nunca orou, né, você pode usar essa oração como base. O início de tudo é a oração do Pai Nosso. E Jesus fala que quando você for fazer uma oração, você vai no teu quarto, você fecha a porta do seu quarto e você fala com seu pai em secreto. Né? Então, Jesus está ensinando aqui que a oração, aquela oração que vem no lugar de intimidade, que é a oração que você faz dentro do seu quarto, ninguém tá vendo. É o momento em que ninguém tá vendo que você tá orando, mas Deus está vendo. Então você fecha a porta do seu quarto e você começa a conversar com Deus. Deus sabe das suas limitações e com toda certeza Ele vai ver a intenção do seu coração. Então, se você estiver pensando, eu não sei o que falar, eu não sei o que orar, eu não sei qual é o jeito certo, eu não faço ideia do que falar, como que eu tenho que orar? Nossa, eu tenho que usar palavras requintadas, eu tenho que usar palavras difíceis. Não, gente, você não precisa, porque Deus quer que você seja sincero. Deus sempre vai priorizar a sinceridade do seu coração. Por mais que você fale algo, Deus sabe o que está no seu coração. Inclusive tem um versículo que fala, né? Senhor, sonda o meu coração. E aí, conforme você vai se aprofundando, conforme você vai tendo esse hábito, né? Então, todo dia lá você separa um tempinho e você começa... Leia o Pai Nosso e ora, sabe? Deus, ele vai entender a intenção do seu coração, por mais que você não sabe o que falar, esse já é um bom começo. Então, você começa pela oração do Pai Nosso. E essa é a maneira mais simples, se você nunca orou, se você não tem costume de orar, ou se você não tem uma vida de oração. Orar vem do latim, que é falar. E falar é conversar, gente. Toda vez que você escutar que você precisa orar, pensa assim que você precisa conversar com Deus, você precisa literalmente entrar em contato com Deus. Pensa que você tem um telefone e toda vez que você vai lá pro seu quarto ou você vai em algum lugar que você tá sozinho, não importa. Você vai pegar esse telefone e você vai ligar para Deus. Então é basicamente como se fosse isso. E você começa de um jeito simples. Bom, Deus, ele sabe de todas as suas limitações, Deus sabe de todas as suas dúvidas, ele sabe das suas batalhas, dos seus problemas. Não importa, nesse primeiro momento, não importa como você vai estar orando. O que importa é a intenção do seu coração. Deus sabe. O que mais importa é a sua intenção de falar com Deus. É você ser sincero e você falar, Deus, eu não sei como orar, eu não sei como começar, mas eu vou começar pelo Pai Nosso. Então, essa é a forma mais básica, gente. A Bíblia, ela ensina tudo. Até como a gente entrar em contato com Deus. Então, a Bíblia, ela é o nosso manual de como estar em contato com as coisas espirituais. Você realmente se conectar com Deus. Então, a princípio, você começa com o Pai Nosso. Você desenvolve esse hábito. Você separa ali 10 minutinhos do seu dia. Eu acho que todo mundo tem 10 minutinhos por dia, né? Se você tem tempo para você comer, se você tem tempo para você tomar banho, você tem tempo de orar por 10 minutos, né? Bom, você pega 10 minutinhos ali do seu dia, um momento que tá mais tranquilo, um momento que ninguém vai te interromper, e você seja sincero. Você fala, Deus, eu não sei o que orar, mas eu vou começar pelo Pai Nosso, e eu vou orar o Pai Nosso. E você vai repetindo, você vai lendo, pega uma Bíblia, seja no aplicativo, ou seja numa Bíblia de papel, e você vai repetindo aquela oração, e você vai, assim, se conectando com Deus, sabe? Coloca na sua cabeça que Ele está te ouvindo, por mais que muitas vezes a gente está orando e a gente não sente que Deus está ouvindo. É normal, tá bom, gente? Nem sempre presença de Deus, ela significa que você está sentindo alguma coisa. Mas, independente se você está sentindo alguma coisa, Deus está ali. Né? Quando você se posiciona para falar com Deus, Deus, ele vai te ouvir. Não importa o que você falar na oração. Seja sincero, tenha sempre um coração quebrantado diante de Deus. Que Ele vai ver a intenção do seu coração. Sempre, tá bom, gente? Não importa quais palavras você está usando no começo da sua oração. Fora o Pai Nosso, que já é uma oração guiada, vamos dizer assim. O que mais importa para Deus é a sua sinceridade, sabe? Então você começa no básico, no Pai Nosso. E aos pouquinhos você vai desenvolvendo isso, você vai tendo tópicos,
você vai expondo para Deus. Coisas que têm te afligido, coisas que têm te chateado. Então você coloca diante de Deus os seus sonhos, os seus desejos, as suas vontades. Sempre antes de você pedir algo para Deus, agradeça pelas coisas que você já tem. Agradece pelo seu dia, pelo seu trabalho, pela cama que você tem para dormir, pelo chuveiro, por tudo, por mais que seja tão básico, mas esse ato de agradecer a Deus pelas coisas básicas, pelo oxigênio que você tem, sabe, pelos seus filhos, pela sua família, esse ato de agradecer por coisas básicas vai gerar em você mais humildade, mais reconhecimento do que você já tem. Muitas vezes a gente chega diante de Deus, a gente quer pedir algo. A gente quer pedir, nunca tá suficiente. Se você começar suas orações agradecendo a Deus por todas as coisas que Ele já te deu, você vai ver como a sua mentalidade aos poucos ela vai mudando e você vai ver o quanto você já tá sendo abençoado por tudo que Deus te deu e você talvez nunca parou para pensar por causa da correria do dia a dia ou porque você não tinha esse hábito. Então, aos poucos você vai tendo tópicos para você apresentar diante de Deus as suas orações. Se achega diante de Deus como se Ele fosse um amigo, como se você estivesse literalmente conversando com uma pessoa que você está desabafando, sabe? E nesse hábito que você começa a ter de oração, você vai começar a sentir algo diferente na atmosfera espiritual. Você vai sentir que literalmente Deus está com você. E uma coisa é certa, quanto mais você orar, quanto mais você conhecer a Deus, mais você vai ter assuntos para você apresentar em oração. E aquele tempo de oração que antes era 10 minutinhos, 5 minutinhos, ele começa a se estender e você começa a ter literalmente um relacionamento com Deus. As coisas vão começando a acontecer, você vai vendo Deus agindo ao seu favor, porque primeiro você foi buscar Ele, né? Tudo no mundo espiritual, ele funciona com legalidade. Então, Deus, ele tá sempre esperando por você, mas ele precisa que você vá até Ele, porque Deus já te deu livre-arbítrio. Deus nunca vai forçar uma situação para você. Ele sempre quer que o seu coração esteja aberto, ele sempre quer que você queira ele primeiro, porque ele tá sempre ali. É como se fosse nós, seres humanos. A gente não quer ter a presença de uma pessoa se for forçada. A gente quer que seja de coração, a gente quer que seja literalmente porque a pessoa quer estar com a gente. E assim é Deus. Ele tá sempre pronto para escutar você, ele tá sempre pronto para te ouvir, ele tá sempre pronto para escutar todas as suas queixas, os seus sonhos. Deus, ele quer realizar as coisas na sua vida, mas ele primeiro precisa ter esse espaço que você se achegue até ele e você literalmente abra o seu coração para ele. E se você já recebeu Jesus no seu coração alguma vez, se você já fez a oração de aceitar Jesus, o Espírito Santo, ele mora dentro de você, você é um ser espiritual. E sempre que você orar, você vai estar ligando como se fosse um fio na terra e um fio no céu. Em Mateus 18:18, tem um versículo que fala: tudo o que ligardes na terra será ligado no céu. Então, sempre que você entra em oração, é como se você estivesse entrando em contato com os céus. E os céus, ele vem e intervém pela sua situação. Mas antes precisou dessa ligação, antes precisou que você clamasse, porque Deus está sempre pronto para te ajudar e para te ouvir. Mas antes ele quer que você se achegue a ele, porque ele já está sempre esperando você. Então, se você já recebeu Jesus, o Espírito Santo sempre vai interceder por você e ele sempre vai te ajudar a orar. Às vezes a gente não sabe nem o que ora, mas o Espírito Santo, ele intercede por nós, ele é o nosso consolador, ele é o nosso intercessor e nosso consolador. Ele sabe exatamente as coisas que nós precisamos mencionar em oração. Ele sabe exatamente as coisas que nós precisamos clamar ao Pai. Às vezes nem a gente lembra, mas o Espírito Santo sempre sabe. Então, de forma prática, você vai começar pela oração do Pai Nosso. A opção seguinte é que você entra no seu quarto, fecha a porta e você fala: Espírito Santo de Deus, se você já recebeu Jesus, você fala: Espírito Santo de Deus, me ajuda porque não sei como orar, eu não sei o que orar. E aí, aos poucos vai vindo na sua cabeça o que você precisa falar, o que você precisa orar. E daqui a pouco você vai ver, você já tá 10 minutos, 20 minutos conversando com Deus. Sendo que antes você não sabia nem qual era a pauta que você ia falar com Deus. Então você pode desenvolver esse hábito. Mesmo que você chegue lá e você fala: Deus, eu não sei o que falar. E você pede pro Espírito Santo vir. E o Espírito Santo vai vir e ele vai interceder pelas coisas que você precisa. Ele sempre está pronto para te ajudar.
Então é só você chamar, tá tudo sempre disponível, tá tudo sempre pronto, é só você chamar ele e ele vai interceder por você. É você pedir para Deus intervir por alguma situação sua, para Deus vir com providência, para Deus cuidar dos seus filhos, para Deus te livrar dos perigos. Tem muita pauta, gente. Se vocês começarem a orar, vocês vão ver que é infinito. Sempre vai ter coisa para você estar orando, estar falando com Deus, né? E se você não assistiu o vídeo que eu postei sobre as formas de como Deus fala, clica aqui no card e você vai ver que Deus pode se comunicar de várias formas com você. E às vezes você vai achar que é algo da sua cabeça, mas é Deus te dando um pensamento, te dando literalmente uma direção através do pensamento. Porque ele precisa, né, usar o nosso corpo humano para que a mensagem dele chegue até nós, né? Então, de alguma forma, Deus ele vai usar alguma coisa para te responder ou alguma coisa para te dar uma solução em algum momento que você precisa muito. E Deus vai agindo por você, Deus vai intervindo por você. E quanto mais você desenvolve essa vida de oração, mais você tem coisas para orar e mais você vai indo mais profundo com Deus. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa seu like, deixa seu comentário. E é isso. Beijo!